Olá, povo de Deus, bom dia a todos, a paz do Senhor para todos e todas. Estarei aqui mais uma vez no monte, estarei levando uma palavra de Deus para a tua vida. Essa palavra é a solução para os teus problemas, é a resposta que tu tem procurado. Então, irmãos, essa palavra que eu vou ler se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 30 em diante. Fala do bom samaritano. Eu não vou ler todo por causa do tempo que está curto, irmãos. Vou ler aqui do 30, mas começa mais ou menos do 25 em diante. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O homem ficou quase morto, irmãos. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou a pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Pronto, irmãos, os irmãos já conhecem a parábola do bom samaritano. Então, um homem que a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele passava ali naquele caminho direto, como de costume, ele ia passando e tinha dois ladrões à beira do caminho, ele não viu. Pegaram, tomaram o que aquele homem tinha, espancaram, deixou aquele homem, que nem diz a Bíblia, meio morto, meio vivo, mas bastante ferido. Então, vinha andando um sacerdote. Sacerdote é homem considerado para levar o evangelho, anunciar a volta de Jesus, anunciar Jesus. Mas esse sacerdote, vendo seu próximo estirado, ensanguentado, fingiu que não viu. Passou de lado e seguiu a viagem. E também em seguida veio um levita. Levita também é considerado um homem que anuncia o nome de Jesus, que faz a vontade de Deus, o levita. Também vendo aquele irmão caído, passou, fingiu que não viu. E veio o samaritano. Irmãos, para você entender melhor, o samaritano é como se fosse hoje, assim, os espíritas, o pessoal do centro espírita. Não é umas pessoas que acreditam em Deus, os samaritanos, mas foi o que socorreu o homem que estava caído ali, foi o samaritano. Então, ele levou para um lugar, pagou as despesas, levou para uma posada, pagou os dias que ele ia ficar lá, deu dinheiro para comprar remédio, passou azeite nas feridas dele. Então, irmãos, a palavra está dizendo, essa palavra diz que nós devemos tomar atitude de crente, porque o sacerdote e o levita, que são homens de Deus, não deram atenção ao próximo. Como é que a Bíblia diz? Ama teu próximo como a ti mesmo. Eles conheciam essa palavra, mas eles não amaram o próximo. Porque se eles amassem, eles tinham pegado aquele próximo e tinham socorrido. Eles não socorreram. Então, nos dias de hoje, vamos supor que seja um evangelista e um pastor que passasse por uma pessoa caída, doente, ensanguentada e não socorresse. Aí viesse uma pessoa do centro espírita e pegasse e socorresse. Aí, irmãos, como é que a Bíblia, eles conhecem a palavra que está nos 10 mandamentos, ama teu próximo como a ti mesmo, e eles se julgando, dizendo que é um homem de Deus, não socorreu o seu próximo. Então, irmãos, eu quero te falar, hoje em dia não está diferente. Eu vejo o pessoal do centro espírita aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, eles passando na casa arrecadando alimento. São as pessoas que não acreditam em Deus, assim que nem nós acreditamos, nós evangélicos. E o pessoal do centro espírita aqui na minha rua
aqui na cidade que eu moro, pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, passa pedindo alimento, arrecadando alimento. Só esse final de ano Natal arrecadado mais ou menos umas 40 cestas básicas e deram para os pobres. Isso era coisa para os crentes estar fazendo, era coisa para eu que sou crente estar fazendo, e os irmãos que é crente que vão assistir essa pregação tá fazendo. Então, como é que nós diz que amamos o nosso próximo como a nós mesmos, sendo que nosso próximo tá passando necessidade, às vezes, passando dificuldade, e nós com a barriga cheia, estamos fingindo que não conhece nosso próximo, que não tá acontecendo nada, para nós tá tudo bom, estamos no conforto. Então, a Bíblia diz que ama teu próximo como a si mesmo. Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Se nós estivéssemos amando o nosso próximo, nós estaríamos preocupados, ia na casa do nosso irmão, orava por ele. Se ele estivesse precisando de um alimento, se não pudesse, mas nós podíamos sair pedindo, fazer que nem o pessoal do Centro Espírita, que anda pedindo para ajudar os pobres. Isso aí é a obrigação de nós crentes fazer. Nós estamos... Os espíritas, o pessoal do Centro Espírita estão sendo os bons samaritanos, e nós crentes, eu não vou dizer que tem muita gente que ajuda os pobres, mas tem muitos crentes que não ajudam. Eu mesmo nunca fiz isso, de sair arrecadando alimento para dar para os pobres. É uma coisa que eu devia fazer, eu como cristão. Então, irmão, você como cristão, se você não faz isso, faça. Porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Como é que eu chego lá no céu, falo para Deus que tenho fé, Deus vai dizer, tu diz que tem fé e tu não ajudou o teu próximo? Tu conhece dos mandamentos que diz ama teu próximo como a ti mesmo? Por que tu não socorreu teu irmão, aquele que estava necessitado? Deus vai cobrar de nós, irmãos. Então vamos fazer a obra de Deus enquanto estamos podendo, porque depois que morre não dá mais para fazer a obra. A obra faz é aqui na terra. Deus conta com nós para evangelizar. Eu evangelizo, eu honro o nome de Deus, eu não tenho vergonha de Jesus, não. Eu anuncio. E outra coisa, viu, irmão? Eu não levo o nome de Deus por dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro de ninguém. Eu quero pregar a palavra de graça. Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus disse, limpai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graça dai. Então, se a gente recebe isso de graça do divino Jesus, do Senhor Jesus, nós também devemos fazer isso de graça. Então ele diz para não cobrar nada, para fazer a obra dele de graça. É isso que eu estou anunciando, Jesus de graça. Irmãos, toma a atitude de aceitar Jesus, você que não aceitou Jesus ainda, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e se ele voltar, se você não tiver fazendo a obra do Pai, você vai ficar, você não vai para o céu. Eu quero te lembrar, irmãos, com muita tristeza que eu quero te lembrar isso, né? Não me sinto como alegre não de te falar isso, mas eu quero te dizer que se você perder o céu, nunca mais você vai perder o inferno. Então, faz teus caminhos, faz a obra de Deus enquanto está vivo, enquanto está na terra. Faz que não tua fé é provada pelas obras. Está na Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. A fé sem as obras é morta. Então não adianta eu dizer que tenho fé e não tiver obra. Minha fé é provada através das minhas obras. Minhas obras, evangelizar, não é só evangelizar não, irmãos. Você, obra que nem a Bíblia diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Leva o alimento a teu próximo, ajuda o teu próximo. Eu quero te dizer a vantagem, vou te dizer aqui o que tu está precisando na tua vida. Essa palavra se encontra em Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. Diz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Olha só, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Será abençoado na terra. Não será feita a vontade de seus inimigos. Na doença o Senhor renova a tua cama. Então olha só quanta vantagem tem. Você quer ser abençoado? Olha aí. Vá no Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre. Será abençoado na terra, entendeu? Tu quer ser abençoado? Ajuda o pobre, ajuda o necessitado. Porque é a Bíblia que diz que será abençoado na terra. Se tu quer ser abençoado, todo dia tu vive pedindo bênção a Deus. Olha aí o segredo para tu ser abençoado.
ajuda o pobre. É o que está na Bíblia. Ajuda o pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Todo mundo tem uns dias maus, mas a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre, ele vai livrar no dia mau. No dia mau ele vai te livrar daquela coisa. Olha o tanto de bênção. Na doença o Senhor renova a sua cama. Então, ou seja, na doença o Senhor renova as suas forças. Suas forças o Senhor vai dar de volta na doença. Esses mistérios tudo é só quem ajuda os pobres, viu? Isso é para quem ajuda o necessitado. Olha só, tu espera o que mais? Tu quer o que mais? Olha o tanto de bênção. Não será feita a vontade de seus inimigos. Olha só, irmão. Quando seus inimigos armar a cilada, Deus vai te livrar daquela cilada. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o Senhor vai livra do laço do inimigo, que é ajudar o pobre. Não será feita a vontade do teu inimigo. Quando teu inimigo planejar te destruir, Deus vai te livrar. Mas isso é só se você ajudar o pobre. Porque a Bíblia está lá em Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. Que o Senhor vai livrar nos dias maus. Nos dias maus o Senhor vai te livrar. E não será feita a vontade de seus inimigos. Quando vir aqueles dias maus, que todo mundo tem aqueles dias maus, o Senhor vai te livrar. Tá na Bíblia, mas isso é só quem ajuda o pobre. Não é para todo mundo não, viu? Isso é só para quem ajuda os pobres. Será abençoado na terra. Tu não disse que quer ser abençoado? Tu quer uma benção? Ajuda o pobre. Ajuda o pobre. Ama teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que quem ajuda o pobre será abençoado na terra. O Senhor o livrará no dia mau. Na doença o Senhor renova a sua cama. Ou seja, na doença o Senhor renova as tuas forças. Mas isso é só para quem ajuda os pobres. Olha só o tanto de bênção. Não será feita a vontade de seus inimigos. Então, quando o teu inimigo armar a cilada, Deus vai te livrar. Mas isso é só para quem ajuda os pobres. Irmãos e irmãs, quem está ouvindo essa pregação, leia lá para ver. Confira, eu gosto de conferir a Bíblia. Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. Eu quero que você abra a Bíblia em Salmo 41 e leia. Não adianta, para mim não tem graça eu estar pregando aqui e você estar ouvindo. Eu gosto que a pessoa pegue a Bíblia e leia para conferir e ver se eu estou falando a verdade. Eu não sou homem de inventar não, tá na Bíblia. Pega a Bíblia e confira. Salmo 41, versículo 1, 2 e 3. Você vai ser abençoado. Todo tipo de bênção em 3 versículos. Todo tipo de bênção tu vai ter. Mas isso é se tu ajudar os pobres. Se você ajudar os pobres. Se eu ajudar os pobres. É o que diz a Bíblia. Então nós precisamos ajudar os pobres para ser abençoado na terra. Não, quando o nosso inimigo armar um laço, Deus vai nos livrar. Nos dias maus, Deus vai nos livrar. E na doença, Deus vai renovar nossas forças. Mas isso é só se nós ajudar o pobre. A Bíblia diz que é quem ajuda o pobre que recebe essas bênçãos. Tu quer mais o quê? Tu quer mais que tipo de bênção? Eu te pergunto. O que está faltando para você aceitar Jesus? Você que não aceitou Jesus. Eu quero que você... Tá faltando o que para você aceitar Jesus? Porque às vezes muita gente que pensa porque ajuda os pobres já está salvo, mas não está. Porque a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então para você ser salvo você tem que crer e ser batizado, para você ir para o céu, ter a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Jesus falou.